Se a gente for falar em quadro clínico, né, como que a paciente vai chegar para a gente, né, para a gente pensar em adenomiose como um possível diagnóstico? Qual que é o quadro clínico esperado, né, da paciente que tem adenomiose? A paciente com adenomiose, classicamente, ela vai ter ciclos muito dolorosos, né? Então, a paciente que ela tem muita dismenorreia, então muita cólica quando ela menstrua e sangramento. A paciente que tem adenomiose costuma reclamar de sangramento aumentado, então é um fluxo muito intenso e quando a gente vai examinar essa paciente, ela tem algumas características, então é um útero mais globoso, ele é aumentado de volume, o fundo dele é doloroso, né, diferente de uma endometriose que geralmente é mais em útero sacro, que acomete, não que isso seja a regra, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, então um fundo mais doloroso e uma paciente que queixa de dor. Outra condição que pode estar associada é a infertilidade. Então, uma paciente que está investigando infertilidade, às vezes em um exame que não tinha nenhuma intenção de fazer o diagnóstico, por exemplo, uma histerosalpingografia, ela fez e tem os sinais de adenomiose ali. Então, na infertilidade, ela também pode ter pode se suspeitar de adenomiose quando a paciente se queixa, né, da infertilidade. E essas pacientes geralmente são pacientes que durante a vida, né, às vezes nunca tiveram nenhum tipo de sintoma, né, e é isso aí, quando tem 40 anos mais ou menos, né, são pacientes que começam a ter esses sangramentos, né, poxa, mas nunca tive, e às vezes a gente vê muito na prática, né, as pacientes fazerem ultrassom, porque, a paciente nessa faixa etária, né, que começou a ter sangramento excessivo, muitas vezes a gente pensa, um mioma como uma hipótese diagnóstica, e tá certo, né, porque realmente pela prevalência é a principal hipótese diagnóstica, mas aí faz um ultrassom, às vezes um ultrassom que não é muito minucioso ali na hora de avaliar, não tem nenhum nódulo tumoral, né, então, para pensar em mioma, então aí, não tem nada, né? E aí essa paciente acaba ficando, às vezes, mas por que eu tô sangrando? E isso acontece, assim, diariamente. Vem uma ecografia com sinais clássicos de adenomiose, não laudada como normal. Às vezes também, né, a gente pega um exame pronto, a gente não vai nas imagens, não tem essa crítica, às vezes, de ver a qualidade da imagem, a qualidade do diagnóstico também, porque às vezes não é nem um ginecologista que tá fazendo esse laudo, que tá fazendo esse exame. Então, às vezes, não é porque, né, porque falta, porque não foi direcionado a isso. Então, a gente, como ginecologista que vai atender essa paciente, é muito importante a gente, primeiro, suspeitar, porque se a gente não suspeitar, a gente nunca vai fazer o diagnóstico. E segundo, que a gente também tem que ver esses critérios, né? Porque às vezes estão escrachados, a paciente, sim, já passou por 3, 4, 5 ginecologistas. Não falam que eu não tenho nada. E às vezes a gente vê aquele útero aumentado de volume, a paciente sangrando com cólica, dita como, não, ou isso é frescura, ou isso, cólica é normal. E não é, nesses quadros clínicos não são normais, né? E aí a gente vai pegar as imagens ali do ultrassom, né? Às vezes claro, são imagens estáticas, né? A gente não consegue ter a ideia dinâmica do exame, né? Que é só quem realmente está fazendo o exame na hora. Mas, às vezes, só de olhar as imagens ali, a gente já vê, né? Aquele miométrio com aquela ecotextura heterogênea, né? A gente vê que tem as paredes do útero, uma tá mais assimétrica do que a outra, e aí não vem nada escrito isso no laudo, né? Então, por isso que é super importante, né? A gente ter esse senso crítico, né? De olhar as imagens, né? Não só um pouquinho. Aqui tem coisas, né? A gente precisa ver que tem e existe realmente um diagnóstico, né? Então, cuidar para não colocar tudo dentro do mesmo saco, né? Tipo, não tem mioma, então, não é nada. Ou considera como uma causa não estrutural, né? Exatamente. Exatamente. Que aí a linha de raciocínio tá errada, né? Não é isso. Exatamente. E se a gente consegue entender o que é a adenomiose, o resto vira quase lógico, né? Se a gente entende, então, que tem essa invasão do endométrio no miométrio, poxa, uma textura heterogênea do miométrio, ela faz sentido, né? Porque justamente essas ilhotas, essas glândulas que não deveriam estar ali, que estão implantadas ali no miométrio, elas vão dar essa textura, né? Aquela perda da zona juncional, que é justamente essa linha divisória entre o endométrio e o miométrio, ela se perde. Então, a gente entendendo o conceito da doença, a gente consegue depois, entender o quadro clínico, por que dói, por que essa imagem tá heterogênea aqui, por que o útero tá aumentado de volume. Então, as coisas vão ficando um pouquinho mais claras.